Bem, quem esteve aqui comigo nos encontros anteriores, eu acredito que talvez todos, né? Então, acompanharam nesse ciclo a minha fala sobre os mitos fundadores, não é? Um conceito que eu estou me utilizando. E eu falei sobre o primeiro deles, que corresponde aos tiradores de reis, aos autos pastoris, às representações teatrais de procedência portuguesa e que estão presentes, se exercitam, sobretudo no período natalino. Eu agora vou passar para um segundo mito fundador hoje, vou conversar sobre ele, que é aquele que corresponde às reuniões diversionais e cerimoniais ou devocionais de matrizes africanas. É um desses mitos fundadores mais presentes no Brasil, em todas as regiões e em todos os estados. E eu vou começar apresentando a vocês algumas cenas de algumas manifestações do que eu chamo da família Batuque. Assim como aquela família proveniente das manifestações de natureza religiosa ligadas ao ciclo do Natal, eu agora vou apresentar, então, essa família, não é, que se divide em em dois ramos. Naquele ramo que eu chamaria dos batuques diversionais e um outro que eu chamo de batuques devocionais. Eu já falei para vocês também que há uns anos atrás eu fiz, juntamente com Rosane, minha mulher, minha parceira, né? Melhor dizendo, né? E chamado Danças Brasileiras. E aí visitamos, ao longo de 6 meses, várias regiões e gravamos manifestações dessas regiões. E gravamos alguns batuques. Cada filmete desses, se vocês quiserem visitar, tem em média 15, 14 minutos e estão todos no canal do Instituto Brincante, né? Eu vou apresentar alguns desses batuques que nós registramos, mas de maneira muito sumária, sintética, breve, não é? Eu apresento, depois passo para outro, e isso serve, então, como incensa o que eu vou falar para vocês. Então, vamos começar com o primeiro, que é um tambor de crioula. Viajando pelo Brasil, procurando conhecer e aprender os passos, gingados e dos dançarinos populares, aprendemos que as danças circulam e que o corpo informa sobre a vida de cada dançarino. O tambor de crioula é uma manifestação genuinamente afro-maranhense. Acontece o ano inteiro, no carnaval, em aniversário, festa do divino nascimento, dia de santo ou numa simples confraternização de fundo de quintal. O tambor de crioula é uma forma de diversão.
uma brincadeira inventada pelos escravos, embora ainda guarde elementos da religiosidade afro-brasileira. Se puder é princípio de nunca de sempre, é de sexo cloro. Amém. É porque eu santo da minha devoção, São Benedito, Senhor São João e Divino Espírito Santo. Já estão rezando. Eu me entendi, achei ela com a festa de São Benedito, é o pretinho que tem. Toca o tambor para ele, reza, e depois torna bater. Aí todo mundo se influi. Aqui ele pede uma coisa para ele, ele faz um milagre. Bendito, louvado seja. Viva a igreja, essa Viva! Como vai? Felipe Nery, criado. Felipe Nery, seu criado. Tá bom, não, criado não. Ninguém é criado de ninguém. Essa aqui é a Raimunda e Felipe. Eu estava com vontade de conhecer isso. São Benedito é o santo protetor predileto das brincadeiras de batuque e umbigada desse país. O próprio nome dos grupos de tambor de crioula maranhense diz tudo. Brincadeira de São Benedito, Filhos de São Benedito, Orgulho de São Benedito. E como é que foi o nome do grupo? É a União de São Benedito. E graças a Deus é procurado para todo lado. Eu que não sou procurado, só o tambor. Ele só vem com o nome de União de São Benedito, do mestre Felipe. Ele me dá. Agora, tem uma movimentação, Rosa, que é própria do tambor, né? Veja o coco de Zambê. Aquele foi o tambor de crioula. Maranhão. O coco de Zambê é uma dança bem distinta das outras modalidades de coco nordestinas. É conhecido também por Zambê do pau furado. Sua presença em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, deve-se à provável existência, em passado remoto, de um quilombo na região. O próprio nome Zambê, ao que tudo indica, é uma corruptela de zumbi. Na dança, os tambores são reverenciados como deuses, que conduzem os brincantes, por vezes, ao êxtase. Mestre Geraldo foi o revitalizador das brincadeiras que estavam se perdendo na região de Tibau do Sul. É ele quem ensina e preserva saberes de seu povo. Mestre Geraldo e sua família são uma referência para toda a comunidade. O coco de Zambê. O Geraldo tem 11 anos. 11 anos. Mas você já tinha o conhecimento da dança? Não, não. Não? A gente via os velhos dançando, né? Mas no tempo esse tempo que o pessoal velho estava brincando, a gente pequeno não brincava no meio deles, não. Porque eles não consentia. E mesmo no tempo que parou de Zambê, de brincar Zambê,
Aí zerou, que não tem brincadeira de zambeiro mais por aqui em Caninho, não. Aí eu cheguei treinando aqui os meninos eram um pouco ainda zoupeiro, não sabia brincar, outro não sabia. Eu fui passando uma lição de moral nele, né? Dando a explicação, aí foram dando, sei que cheguemos lá. Mas, Geraldo, se você dava explicação para ele é porque você sabia. Certamente, eu vi o velho brincando. Aí você brincava, então, com o da velha guarda. É, os velhos brincando e eu só de olhar, né? São uma fera também, que é fera aí, não. Gostam, Pergunta eles aí. gostam mesmo. São feras, mas estão ficando fera. Na dança do zambê, o forte é a criatividade e o improviso dos brincantes. A movimentação inclui giro, agachamento, flexões de perna e braço, contorções. É uma dança só de homens, feita com muita garra, agilidade e sensualidade. Percebe-se na movimentação dos brincantes uma gestualidade que lembra a capoeira, o frevo, o maracatu e, sobretudo, as danças de transe. A movimentação do zambê é uma das mais livres das nossas danças. Vamos ver agora o seguinte, o samba de roda. O samba de roda é uma das manifestações populares que tem sua origem nas primitivas rodas de batuques dos escravos africanos. Presente nos cantos de trabalho, o samba de roda também sempre esteve relacionado à diversão, ao lúdico. Qualquer motivação para um encontro, festa ou celebração provoca uma roda. Passamos o 13 de maio, dia da abolição da escravatura, em São Brás, no recôncavo baiano. Historicamente, a região tinha muitos engenhos e lavouras açucareiras sustentadas pelo trabalho escravo. É determinante a presença africana na comunidade de São Brás.
ver vocês dançando causa assim uma sensação de quem olha uma flor bonita. Não tem palavras, assim, é uma sensação, né? Uma alma. É uma coisa que vem lá do fundo, De homem aqui só ele que dança? Não, todo mundo. Todo mundo aqui dança. Dá uma sambadazinha aí. Levanta a poeira. Pra animar a torcida. A mulher sapateia samba e os homens amassam o barro. Então vamos botar os homens pra amassar o barro um pouquinho aqui? Deixa eu tirar a cadeira daqui pra vocês ficarem mais à vontade. São maravilhosos esses homens. Você viu a voz dele, como é linda? Assim com uma voz Ave dessa. Maria. Olha, e coloque, sabe qual? O batuque paulista, é isso. É uma maravilha, né? Esse material. Viajando pelo Brasil, procurando conhecer e aprender os passos, gingados e os dançarinos populares, aprendemos que as danças circulam e que o corpo informa sobre a vida de cada dançarino. Batuque é folia, é fonte. Originalmente, o batuque de umbigada era praticado pelos escravos das lavouras de café e cana-de-açúcar do interior de São Paulo. Os senhores permitiam essas manifestações como forma de aliviar o descontentamento e conter a rebeldia dos escravos. Hoje, os batuqueiros de Piracicaba, Capivari e Tietê mantêm e renovam a tradição de seus antepassados. Quando eu passo na ponte, me dá vontade de chorar. O nosso rio tá se acabando, o nosso rio vai se acabar. Aí quando eu passo na ponte, me dá vontade de chorar. O nosso rio tá se acabando, o nosso rio vai se acabar. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando eu passo na ponte, me dá vontade de chorar. Aí quando eu passo na ponte, me dá vontade de chorar. O nosso rio tá se acabando, o nosso rio vai se acabar. Ai, quando eu passo na ponte, me dá vontade de chorar. O nosso rio tá se acabando, o nosso rio vai se acabar. O rio
Não vou tratá-lo de Oswaldo, porque senão ninguém vai saber de quem se trata, não é verdade? Seu Dado. Batuqueiro, organizador, né? Se a gente pode chamar assim, mestre do batuque aqui de Umbigada, de São Paulo. Há quanto tempo que o senhor brinca, que o senhor faz parte do batuque? Que eu faço parte do batuque há mais de uns 40 anos, 50 para aí. Eu estou com 74, é isso aí. 74, Zado? 74. Mas ninguém diz não. 74. Então, quer dizer, mais de metade da sua vida foi participando do batuque? Participando sempre da festa. Faço força para que, aonde eu estou, com o meu batalhão, que saia uma festa boa para ser bem apresentada. Ô, Mário, eu não aguento mais. Ele ficou gamado no meu brinco, você acha? É o seguinte, às vezes o cavaleiro fala assim, ele não sabe da indicada certa, né? Sei. Então você se atrapalha um pouco, mas você sempre na sua. Deixa ele que atrapalha e você deixa o atrapalhado pra lá. Deixa o atrapalhado pra lá e aí vai acerta. Mas tem que acertar os passos. Pra cá já não tinha uma andadinha nos homens que faziam, tinha uma coisa que eles fazem. Cai no chão, ele faz o que ele quiser. Sei. Mas ele levanta na hora certa de dar um bigada. Você quer mais uma embigada, feita? Aí o cavaleiro vem, mas olha... Quer mais outra, feita. Que ótimo! O certo é 3 embigadas só e pronto. Não pode dar muito, né? O certo é só 3 embigadas. O certo é 3. Aí, porque aí você tem que trocar de cavaleiro. Você dá 3 com e troca de cavaleiro. Você dá 3 só. Certo. Você volta pro seu lugar e troca de cavaleiro. O cavaleiro vem, tira você, ou você vai lá, tira o cavaleiro. Gostoso é bater com todos, né? É, né? A gente vai. Aí que é bom. Dá até um pulinho, né? Dá até um pulinho pra trás pra encaixar. Pra encaixar mesmo, né? A boca é ligada. É a coisa mais gostosa. Depois que você aprende, olha, você quer dançar todo dia. Todo dia, nossa. Todo dia, você não quer nada na vida, né, Isabel? Você não quer mais nada da vida, né? Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos, gente. Ninguém viu o que eu vi. Lá na cidade de Jardim. No batuque paulista, os floreiros... Veja, pule o jongo e coloca o samba de parelho, para gente fechar aqui, porque senão a gente vai embora com esse negócio, né? Que é muito bom, né? Nóbrega veio fazer residência para passar cinema para a gente. Viajando pelo Brasil, procurando conhecer e aprender os passos gingados dos dançarinos populares, aprendemos que as danças circulam e que o corpo informa sobre a vida de cada dançarino. Samba vem da palavra semba, que quer dizer umbigada em quimbundo, a língua dos escravos angolanos. Umbigada é um movimento que remete às festas dedicadas à fertilidade. Em muitas regiões do Brasil, o termo samba tem um sentido bastante abrangente de dança, diversão e festa. Para cada modalidade de samba, existem danças bastante distintas.
O samba de parelha é um samba hoje dançado só por mulheres que usam tamancos na marcação do ritmo. Samba de parelha é cantado e dançado há gerações no ex-quilombo da Muçuca. Ô Muçuca, o que foi que aconteceu? Foi o samba de pareia, foi Jesus que sucedeu. Meu amor tá demais comigo, eu não sei por qual razão. Que a falta de carinho, eu vou dar meu coração. Ô Muçuca, o que foi que aconteceu? Foi o samba de pareia, foi Jesus que sucedeu. Mas o samba de parelha na Muçuca se criou. O meu pai me ensinava, Jesus que me consagrou. Ô Muçuca, o que foi que aconteceu? Foi o samba de pareia, foi Jesus que sucedeu. Pra cantar samba de pareia, na Muçuca que sou eu. Eu canto samba no ritmo, com a força que Deus me deu. Quer dizer, meu pai já me contava assim, que já, quando ele se formou, já estava o grupo de samba de parelha. Aí ele não sabe qual foi a época que gerou. Ele contava que o avô, o bisavô do avô dele é quem contava. O avô dele, aí o avô dele ensinou para ele, o pai dele também ensinou para ele. E muita gente da Muçuca sabe. E os avôs dos outros daqui da Muçuca também sabia também, os pais também sabiam também, a mãe sabia também. Aqui é todo mundo por um. Por exemplo, se eu sou com você, você tá aqui com... né? Aí, troca pra cá. Essa aqui. Daí troca pra cá. É, sambando pra cá. Tá. E daí troca pra cá. Pronto, aí você fica aí, pra outra. Aí eu fico aqui. Tá. E essa daqui, ó. Essa daqui vai pra outra. A outra passa pra lá. Mas é você sempre o seu par ou É, troca de sempre par? meu par. Eu tô pra cá, daí eu venho 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 pra cá. Daí eu espero, vou ficar esperando ela que vem daqui. E quem tava na frente foi pra lá. Complexo, mas é possível. Eu me casei com uma moça quase pinha. Essa moça me fez uma questão. A gente viu a manobra da dança. Agora o passinho. O trupéuzinho. Tem nome esse passinho que a gente faz? A pareia boa. Pareia boa? Em dois, e a pareia boa. E a pareia boa. E a pareia boa. Ô menina que quer sonho, não se sonha imaginar. Que imagina que eu vejo que você vê. E a pareia boa. Vamos dizer de novo. Bata mais devagar, vai. E a pareia boa. Maria do Céu, passa aqui pra gente também. E a fora a parede hoje, tem outro passinho?
Não, é o mesmo passo. É sempre repetindo bem passinho. Mas tem mais arrojado, mais arrojado. Como é mais arrojado? Mais arrojado. Mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? É sambão direto. Sem parar. Ah, vamos fazer a americana? Vamos dizer que é isso, é assim, pronto. É assim, vocês acabaram de assistir. Quem quer aprender, né? Faz assim mesmo, né? É assim, é assim. Não dá trabalho, né? Quem vai dizer que não? No samba de parelha, é interessante a tensão criada entre a virilidade do sapateado... Eu não sei se vocês observaram o seguinte: quando eu fiz essa série, eu não tinha a noção que hoje eu tenho de que tudo isso faz parte de uma mesma família, todas essas manifestações, que o que elas têm em comum ultrapassam aquilo que tem de apenas regional ou local. Essa visão eu não tinha ainda na época, né? E no decorrer desse nosso encontro aqui, eu vou, se é que vocês não perceberam, vários fatores que dão justamente essa unidade a essa família, né? Eu vou lendo aqui e conversando. As reuniões recreativas ou diversionais, as sessões de cura e adivinhação e as cerimônias devocionais, todas de acentuadas matrizes negro-africanas, produziram um grande complexo de manifestações com diversos vasos comunicantes entre si. O conjunto de termos utilizados para nomear essas manifestações é bastante amplo. Entre os que designariam aquelas de caráter mais diversional, estariam samba, lundu, fofa, fado, baião, baiano e batuque, entre outros termos, né? Entre aqueles que se distinguem por ser de natureza preponderantemente religiosa, encontraríamos candomblé, xangô, tambor de Minas, samba de caboclo, umbanda, entre outros. Em sua quase totalidade, foram palavras intuitivamente escolhidas pelo povo para dar nome aos encontros ou reuniões de dança, música e devoção, movidas por toques de tambores, cantos e muitas dentre elas pela umbigada ou sua dissimulação. Quais os registros que temos dessas manifestações? Visuais, através de pinturas e aquarelas, e literárias, por meio de comentários, relatos, depoimentos, pesquisas, etc. Começarei pela apresentação de registro de 2 autores portugueses e de um angolano. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, como eu falei de início, são manifestações que fazem parte de uma família, a família Batuque, cujos antecedentes estão nisso que eu estou colocando para vocês. Então, os relatos que temos desses proto-batuques, desses primeiros batuques,
começam por autores portugueses. Em um livro bastante conhecido, chamado Os Sertões da África, o português Alfredo Sarmento publica em 1880, relatando sua viagem de Assunção de Luanda a São Salvador do Congo, ele escreve: segundo observei, durante todo o tempo das minhas excursões pelos sertões africanos, o batuque é a dança usada geralmente por todos aqueles povos, com algumas, ainda que pequenas, modificações. Em Luanda mesmo, onde parece que a civilização devia ter exercido a sua influência benéfica, quando ele diz, onde a civilização quer dizer, onde a presença portuguesa poderia ter exercido o que ele chama de influência benéfica, o batuque é a dança predileta dos pretos e mulatos e a diversão que mais os entusiasma e arrebata. Estou lembrado daquela mulher que passava o dia todo dançando batuque. O batuque é uma dança essencialmente lasciva, que revela a índole sensual daqueles povos e reproduz de um modo surpreendente os seus instintos brutais e os sentimentos que mais os dominam e subjugam. O tom vai ser sempre esse. Mais outro relato dele. Entre o gentil do Congo, o batuque é uma espécie de pantomima em que o assunto obrigado é sempre a história de uma virgem a quem são explicados os prazeres misteriosos que a esperam quando o lembamento a fizer mudar de estado. E outras obscenidades que, representadas com a mais perfeita imitação, são uma prova evidente da depravação que reina entre os habitantes daqueles sertões. Então, o lembamento era um rito de casamento dos povos banto, né? E correspondia ao seguinte: o pai do aspirante, quer dizer, não, o futuro esposo da moça, antes de casar, tinha que oferecer um determinado conjunto de presentes, né? E se a família aceitasse aquele presente, então daria a filha em casamento. Feito todo esse comércio, essa troca, então havia a festa, em que se reproduzia nessa festa os momentos, se contextualizava a prática do sexo no casamento, né? Daí então a umbigada. Mas não tinha nada, é de se supor, não é de depravado, era apenas fazia parte de uma espécie de uma iniciação simbólica ao casamento, né? Então, aquilo que refere pantomimas era justamente isso. O lembamento, a palavra lembamento se refere a lemba. Lemba é um inquice banto. Inquice é o quê? É um deus, é uma entidade tutelar dos bantos. Assim como nós temos os orixás para os Yorubá, e nós temos os voduns para os Fon, os bantos têm os inquices, né? E o lemba era um desses, que era um senhor protetor e ligado também aos cultos agrários, portanto, à fertilidade. Daí o nome lembamento, que provavelmente já é um nome aportuguesado, né? Então, chega ao Brasil a umbigada, como vocês veem até hoje, ou a dissimulação dela, né? Mas o rito do lembamento não chegou, e sequer a devoção ao inquice lemba, né? Até onde eu pude pesquisar e estudar. Para finalizar as declarações do senhor Alfredo, vejamos agora o que é a dança geralmente chamada de batuque. Forma-se um círculo composto pelos dançadores e espectadores, fazendo parte dele também os músicos com seus instrumentos.
Formado o círculo, saltam para o meio dele 2 ou 3 pares, homens e mulheres, e começa a diversão. A dança consiste num bamboleio sereno do corpo, acompanhado de um pequeno movimento dos pés, da cabeça e dos braços. Pela descrição, a gente vê que não há muita diferença do que a gente viu em alguma dessas danças, não é verdade? Estes movimentos aceleram-se conforme a música se torna mais viva e arrebatada. E em breve se admira um prodigioso saracotear de quadris que chega a parecer impossível poder se executar sem que fiquem deslocados. Aquele que maior rapidez emprega nessa movimentação é freneticamente aplaudido e reputado como o primeiro dançador de batuque. Em Luanda, o batuque consiste num círculo formado por dançadores, indo para o meio um preto ou uma preta, que depois de executar vários passos, vai dar uma embigada a que chamam semba. Semba. Na pessoa que escolhe, a qual vai para o meio do círculo substituído. Um outro português, Hermenegildo Capello, acompanhado pelo Roberto Ivens, numa obra chamada de Banguela, As Terras de Iaca, escreve: 2 grupos em redor saem alternadamente, dos grupos em redor saem alternadamente indivíduos que no amplo espaço exibem os seus conhecimentos coreográficos, tomando atitudes grotescas. Por via de regra, são estas representadas por mímica erótica que as damas, sobretudo, se esforçam por tornar obscenas. Após 3 ou 4 voltas perante os espectadores, termina o dançarino por dar com o próprio ventre na primeira ninfa que lhe aparece, saindo esta a repetir cenas idênticas. Bem, tem mais outro nessa mesma linha, tal. Vou passar agora para os registros no Brasil. Nos livros brasileiros, comentários e descrições sobre as danças se distribuem entre registros feitos por viajantes, naturalistas, pintores, historiadores, pesquisadores, folcloristas, antropólogos, romancistas e poetas. Comecemos pelos viajantes. Quando os espertalhões, isso quem está escrevendo é um Zacarias Venegger, né? Um ilustrador, um escrivão holandês que esteve no Brasil durante o período holandês. Ele era pintor e daqui a pouco vou mostrar uma aquarela dele. Quando os espertalhões, ou seja, os escravos, na escrita dele, terminam sua estafante semana de trabalho, lhes é permitido então comemorar a seu gosto os domingos, dias em que, reunidos em locais determinados, incansavelmente dançam com os mais variados saltos e contorções, ao som de tambores e apitos tocados com grande competência, de manhã até à noite, e da maneira mais desencontrada. Homens e mulheres, velhos e moços, enquanto outros fazem voltas, tomando uma forte bebida feita de açúcar chamada de garapa, que é a nossa cachaça, né? Pois bem, e assim gastam também certos dias santificados numa dança ininterrupta em que se sujam tanto de poeira que às vezes nem se reconhecem uns aos outros. As metáforas são muito boas, né? Uma outra declaração dele: a dança habitual dos negros era o batuque. Bastava reunir alguns negros e logo a seguir escutava-se a batida cadenciada das mãos. Era o signo do apelo e da provocação à dança. Outra dança negra muito conhecida é o lundu, também dançada pelos portugueses ao som do violão, por um ou mais pares. Talvez o fandango ou o bolero dos espanhóis não passem de uma imitação aperfeiçoada dessa dança.
O batuque é um balé demoníaco, uma dança frenética, uma festa da loucura, de loucura. Aqui. Os proprietários ou os administradores de casas e lojas não devem permitir o ajuntamento de mais de 2 escravos num batuque ou dentro e diante de uma casa, sob pena de pagar uma multa de R$10.000 ou de incorrer numa pena de prisão de 4 dias. Artigo 82 do Código de Postura de Belém do Pará. Os dançadores formam roda e, ao compasso de uma viola, move-se o dançador para o centro. Avança e bate com a barriga na barriga de outro, da roda, do outro sexo. A cada vez que dá uma umbigada, o dançador é substituído. Assim passam a noite inteira. Não se pode imaginar uma dança mais lasciva do que essa. Mas além é uma dança louca, com provocação dos olhos, dos seios e das ancas, espécie de convulsão inebriante a que chamam lundu. Um outro viajante chamado Charles Ribeiroles, não é? Jornalista e político francês exilado por Napoleão. O filho do hospedeiro, que era muito hábil na fabricação de violas, tocava e o resto da meninada dançava sob o ritmo do batuque, entregando-se a estranhas contorções do corpo, batendo palmas com irresistível comunicação. Essas danças eram repetidas pelos selvagens, veja que coisa interessante, botocudos, antigos aimorés, inimigos implacáveis do grupo que bailava, mas fora do alcance dos seus arcos implacáveis do outro lado da lagoa. Na hora da dança, porém, colaboravam à distância. Ou seja, um ficava da margem do outro tocando seus batuques. Eram rivais. Mas na hora da dança, os índios embarcavam no batuque. Eu acho que isso aqui fala. Os homens puseram-se em fila e atrás dele puseram-se igualmente em fila as mulheres. Falando aqui de um grupo indígena. Os meninos, aos 2 ou 3, abraçaram-se aos pais. As meninas agarravam-se por detrás às costas da mãe. Nessa atitude, puseram-se eles a cantar ranjo, ha, 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 ranjo, ha, 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 alguma coisa assim, né? Com meneios tristonhos foram repetidas danças e cantiga. E ambas as fileiras se moveram num compasso andado à frente. No segundo passo, o pé direito, nos seguintes 3 passos colocam. No primeiro e terceiro passo, o pé direito, ao mesmo tempo que se inclinam para a direita. Bem, tem que estudar melhor o que ele quer dizer, né? Mas provavelmente alguma coisa desse tipo. Pá, 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 volta para cá, tá, 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 tá. Como é comum nas danças, sobretudo tupis. Né? Pois bem, desse modo movimentam-se alternadamente com pequenos passos, um pouco mais para diante. Logo que o tema musical se conclui, recuam primeiro as mulheres com as meninas, depois os homens com os meninos, como que em fuga desordenada. De novo se colocam em mesma posição e repete-se a mesma dança. Depois passaram de uma toada para outra e a dança tomou feição inteiramente diversa. As mulheres remexiam os quadris fortemente, ora para frente, ora para trás, e os homens davam bigadas. Incitados pela música, pulavam fora da fila para saudar desse modo aos assistentes. Deram com tal violência o encontrão num de nós, que este foi obrigado a retirar-se quase sem sentidos com a demonstração de agrado. Pelo que o nosso soldado se postou no lugar para dar réplica da umbigada, como é de praxe. Essa dança, cuja pantomima parece significar os instintos sexuais, tem muita semelhança com o batuque africano e talvez tenha passado dos negros para os indígenas americanos. O que é muito interessante aí é que certamente já houve uma contaminação, que chama de fusão, né? É muito interessante esse relato, porque a gente vai flagrando, parece que momentos de uma história, né? Aqui em algum momento, porque os indígenas hoje, os aculturados, dançam as danças, né,
brasileiras, as manifestações populares, indistintamente se são africanas ou indígenas, etc. Outra dança negra muito conhecida é o lundu. Já falei. O que mais aqui? Olha. Ao gemer do pinho, nas unhas do matuto, sai o moço à roda. Multiplica os passos do calcanhar para a ponta dos dedos. Desarticula-se, pisa e repisa, firme no solo. Apruma-se firme como um boneco de engonço. Boneco de engonço é aquele boneco de dobradiras, né? O engonço é dobradiça. Ora dá pulos miudinhos em direção aos tocadores, ora se afasta de costas, até que, fazendo uma meia volta em pirueta, atira na cabocla de seus afetos, olha, né? Encara, vê, atira na cabocla de seu, um verbo até fica infinitivo, né? Fica intransitivo. Atira na cabocla de seus afetos, ou na que mais admirou, o piso do rojão. Esta, por sua vez, sai à roda, no começo fingindo acanhamento, depois sapateia mais forte, sempre num saltitar miudinho, aprumada, sai enfunada, vaidosa, os braços abertos em compostura de abraço e os dedos castanholando. Muito bem. Então, vocês viram aí, nesses textos, eu não diria que tem uma centena, mas eu procurei reunir nessas minhas estudos e pesquisas, o mais que eu poderia, né? Para fazer realmente uma espécie de uma antologia de textos que remetem às danças, sobretudo aos batuques. Quer dizer, sobretudo, não que eu tenha escolhido sobretudo, é porque a observação do batuque, ela ultrapassa a de qualquer outras manifestações. Primeiro porque, ao que parece, era uma dança que estava disseminada já em todo o Brasil antes que as demais. As reuniões de negros para dançarem são manifestações mais simples do que, por exemplo, um cavalo marinho, do que uma congada, que gastou mais tempo para se fundar, para se desenvolver, né? E é uma espécie de um território cujo magma, vou usar essa palavra, como humus, né, abastece todo o universo das danças e manifestações cênicas populares. O que seria esse humus? É a música sincopada, né, uma música impulsionada pelos tambores, são os cantos, solo e coro, estrofe, normalmente em quadras ibéricas. Então, esse magma, repetindo essa palavra, né, essa substância, ela como que é aquele caldo que a gente coloca não vou fazer a metáfora não, que é muito boba, não vou não. Mas, enfim, é como aquilo que está presente em quase tudo que faz parte das manifestações populares brasileiras. Bem, eu agora vou mostrar um pouquinho aqui. Vamos para aqueles... Para os... Pode ser aqui? Aqui só eu passar que já vai? Você me ajuda. Pronto, deu perfeito. Essa foto aqui, ela está um pouco aí meia de... Como é que eu diria? Fora do lugar, nem tanto. É do viajante Rugendas, o chamado Rugendas também, que eu não sabia que existia foto dele, né? E, inclusive, eu fazia, quer dizer, segundo eu, a não sei que eu tenha tido informação errônea do Google, isso eu peguei ontem, né?
Se eu estiver incorreto aí, vocês... Né? Mas, enfim, eu fazia do Rugendas, está sendo gravado, se eu estiver errado, eu fazia uma visão completamente diferente do homem, né? Eu vou mostrar aqui a vocês uma coletânea de pinturas e aquarelas, sobretudo, né, que estão em livros de viajantes, principalmente. Eu coloquei em algumas o texto, essa aí parece que não está. Então, se vê aí que isso aí é uma movimentação que remete ao jogo da capoeira, não é? Aqui é do Rugendas também, o que ele chamou de batuque. Aqui também, não sei se ele chamou lundu ou batuque, mas nesse desenho, nessa aquarela, provavelmente, a gente vê que é uma presença de gente que não é propriamente das classes populares, não é? Então, o gesto é até um pouco diferente, o gesto remete a isso aqui das danças ibéricas, do fandango, por exemplo. O sapateado, que é muito comum, ou bastante presente nessa família, não é de herança africana, é de herança ibérica, e ao que tudo indica por conta da presença do fandango, que foi mais no Sudeste e que por isso originou uma dança, deu nome a uma dança que tem as mesmas características muito próximas do batuque, só que tem o nome de fandango, e não tem os tambores africanos, né? A presença deles não é tão forte quanto nos batuques nordestinos ou do Brasil Central. A mesma gravura de uma foto melhor. Essa, quando eu passei para cá, não dá para perceber, mas é um batuque frente a uma habitação, né, no meio rural. Isso aqui é a representação do Ludu na cidade de Lisboa. Olha lá a proximidade, né? Essa pintura é acho que é do Franz Post, né? Quando a gente vê assim, é difícil perceber que tem gente dançando aí, e é o que tudo indica o batuque. Eu fui procurando detidamente, não, volta, rapaz, aqui, ó. E aqui, gente, tem gente com os braços abertos aqui, e eu acho que é gente dançando batuque, quer ver? Olha aí. Aqui tem uma roda de batuque. Por isso se dizia que em todo lugar tinha batuque. Vamos passar para o... Aqui também, olha, no engenho, se vocês olharem, vocês vão encontrar gente dançando batuque aí. Aqui, né? Ó. Provavelmente dá a impressão que é até um pandeiro, né? Aqui talvez aqui, não sei se aqui é um chocalho, né? Aqui talvez uma... Na ocasião eles chamavam mais o que a gente chama de berimbau de urucungo. Capoeira, esse desenho não é de um grupo no Brasil, não. Eu acho que é algum país da América Central. Pronto. Agora, deixa eu ler isso aqui. Lendo folcloristas, cronistas, viajantes, ficcionistas, pesquisadores,
E conversando com artistas populares, os termos mais comuns utilizados para nomear as danças do povo brasileiro foram batuque, samba, lundu e baião. Essas são, digamos, as palavras gerais com as quais eram nomeadas os distintos batuques e que, com o tempo, foi ganhando os nomes locais, como eu mostrei a vocês aqui. Tambor de crioula, samba de parelha, o João não mostrei, mas mostrei também o samba de roda baiano e etc. Né? A palavra batuque, segundo Nicolau Parés, para quem não conhece, ele é autor de um livro que é fundamental, Formação do Candomblé, que eu acho que foi editado até pela Unicamp. Né? Muito bem. Ele fala que batuque é um termo frequentemente utilizado no século XVIII com referência aos ajuntamentos de negros que envolvem danças e toques de palmas, tambores ou outros instrumentos. Indicava indistintamente rituais religiosos ou divertimentos seculares. Ele ainda escreve que brinquedo tambaque ou batucajé eram outras expressões utilizadas no século XIX. A palavra samba. Samba me parece a mais seminal dentre aquelas 4 palavras que eu falei, não é? Samba, batuque, lundu e baião. É proveniente do Kikongo. E entre os seus significados, segundo Ney Lopes, que vocês devem conhecer, não é? Um grande escritor, ficcionista e pesquisador da cultura negra, da cultura africana, negro-africana. Entre os seus significados está o de umbigar. É provável que o gesto de bater e encostar as pelvis entre dançadores estivesse presente desde as primeiras reuniões realizadas em senzalas, terreiros e vielas, né? Pela constante presença que ela está, tanto nos documentos, nas pinturas, nos relatos viajantes, e permanecendo até hoje. Esses encontros eram habitualmente realizados nos domingos, quando não já a partir dos sábados à noite, avançando pelo domingo. À medida que os dias de comemoração dos santos católicos se tornavam também dias de comemorações festivas, muitas dessas danças começaram a ser praticadas nesses dias, de onde então a homenagem que muitas delas, vocês viram aqui a São Benedito, por exemplo, no caso do tambor de crioula, que muitas delas, através dos textos dos cantos, começaram a fazer aos santos católicos, em especial aqueles das irmandades religiosas negras. A palavra lundu. A palavra lundu, pelo que deduzo, ao lado de outros pesquisadores, provém de calundu, que por aférese é essa, como é que eu diria, aqui corresponde a aférese, enfim, faz parte da nomenclatura da gramática portuguesa, que consiste na supressão de fonemas no começo da palavra, né? Ainda hoje, estamos aqui, Zé, essas palavras estão sofrendo esse processo de aférese. No meu entender, é o que ocorreu também com a palavra lundu, que perdeu o seu K. Né? É uma palavra quimbundo também, ou seja, da família bunto, e que, segundo Ney Lopes, corresponde, entre outros significados, a um ancestral que, entrando no corpo de uma pessoa,
a torna irritadiça, mal-humorada e tristonha. Né? Se diz muito Nordeste, está de calundu, aquela pessoa está com lundu. Há alguns estudos sobre o lundu, algumas teses, inclusive uma de um rapaz, não sei se senhor, chamado Marcucci, acho que o nome é ele, que fala muito, que escreve bastante sobre a questão do calundu. Né? Tem um relato sobre o calundu, que eu vou ler para vocês, que está no compêndio narrativo do Peregrino da América, um desses livros fundacionais do Brasil. Esse peregrino era o Nuno Marques Pereira, que era um padre moralista, né, que viajou, sobretudo pelos sertões baianos até Minas Gerais, e foi colhendo relatos à sua maneira, né, e foi tentando também, onde passava, moralizar as pessoas. Nesse sentido, isso aqui que eu vou narrar é muito interessante. Né? Certa feita, ele pediu hospedagem na casa de um senhor de engenho, e na manhã, após a primeira noite em que dormira, encontra-se com o senhor, que lhe dera guarida, não é? Que lhe pergunta como passar a noite. O relato está na primeira pessoa e eu vou, então, lê-lo nessa condição. Ao que respondi que bem de agasalho, porém desvelado, porque não pude dormir toda a noite. Aqui logo acudiu o dono da casa, perguntando-me que causa tivera por não ter dormido, né? Respondi-lhe que fora por conta do estrondo dos atabaques, pandeiros, ganzás, botijas e castanhetas. Era tão horrendo os alaridos que se me representou a confusão do inferno. Assim fala o peregrino. Disse-me o homem que se tratava dos calundus. No que lhe perguntei, pois, senhor, o que é calundus? Responde o senhor, né? São os folguedos ou adivinhações que dizem esses pretos que costumavam fazer nas suas terras. E quando se acham juntos, também usam deles cá, para saberem várias coisas, como as doenças de que procedem, e para adivinharem umas coisas perdidas, e também para terem venturas em suas caçadas e lavouras, e para outras coisas, me disse o morador. Enfim, eram os santos dos africanos, né? As entidades tutelares dele, que eram feitas através da prática do calundu. Pedi-lhe então que chamasse o mestre dos calundus, né? Que o trouxesse a mim. Presente o calunduzeiro, e a ele se dirigindo, perguntei-lhe, dizei-me, filho, que melhor fora chamar-vos de pai da maldade, falando para o cara, né? Que melhor seria chamar de pai da maldade, dizei-me que coisa é calundus, o qual, com grande repugnância, vê a cabeça desse homem, e vergonha me disse que era uso de suas terras. Tá, se o negro tinha trabalhado a noite todo dia, ele tinha que falar com repugnância daquilo que ele acreditava, né? O qual, com grande repugnância e vergonha, me disse que era o uso de suas terras, com que faziam suas festas, folguedos e adivinhações. Não sabeis, lhe disse eu, essa palavra calundus, o que quer dizer em português? Disse-me o preto que não. Pois eu vos quero explicar, lhe disse, pela etimologia do nome, que explicado em português e latim significa o seguinte, que se calem os dois. Calo duo. Veja a imaginação, velho. Que se calem os dois. Calo
Sabeis quem são esses dois que se calem? Sois vós e o diabo. Cala o diabo e calais vós o grande pecado que fazeis pelo pacto que tendes feito com o diabo. E o estáis ensinando aos mais, fazendo-os pecar, para os levar ao inferno quando morrerem pelo que cá obraram juntos conosco. Ferindo, né? Aterrados todos, o morador, o calunduzeiro e os escravos, mandei que fizessem vir todos os instrumentos com que obravam aqueles diabólicos folguedos, o que se pôs logo em execução, e se mandaram vir para o terreiro, e no meio deles se fez uma grande fogueira, e nela se lançaram todos os instrumentos. Ali foi o meu maior reparo, por ver o horrendo fedor e grandes estouros que davam os tabaques, botijas, ganzás, castanhetas e pés de cabra. Até pés de cabra, né? O fumo era tão negro que não havia quem o suportasse. E estando até então o dia claro, se fechou logo com uma lebrina era a palavra, tão escura que parecia avizinhava a noite. Porém eu, que fiava tudo da divina majestade, lhe rezei o credo, e imediatamente, com uma fresca viração, tudo se desfez. Bem, deixa eu ver que nós temos aqui. Tem bastante tempo. Antes de eu ouvir umas perguntas de vocês, então, você veja, observe, toda a descrição que nós temos aqui, toda a documentação histórica, fala da lascívia. Muitos termos usados também dizem respeito a danças desonestas. Era muito usada essa palavra, né? Uma dança, uma atitude desonesta. Quando hoje nós nos remontamos a essa família, ao desdobramento dela, né? A gente não encontra mais essa lascívia. Quer dizer, até as aquarelas aí, elas, não que elas reproduzem lascívia, mas elas reproduzem movimentos mais abertos, talvez, na visão deles sensuais, né? Por exemplo, o que poderia não ser uma atitude sensual de um negro, de uma mulher negra ao dançar com o corpo nu, mas sim por um costume de sua terra, né? Aos olhos do moralista, do civilizador branco, aquilo poderia parecer uma afronta, né? Uma cena erótica, qualquer coisa nesse sentido, né? E a presença do religioso é muito forte. Vocês viram, por exemplo, na tambor crioula, antes sai com a reza, né? A devoção a São Benedito, a Nossa Senhora do Rosário. Em outras manifestações, esse caráter de celebração, de devoção, praticamente desapareceu. Aqui e acolá presente numa cantiga, por exemplo, no coco de Zambê, que era aquele dançado por homens. Mas vocês perguntariam, já que é uma família, o que é que tem de comum aqueles homens dançando e aquelas mulheres fazendo o samba de parelha? Aparentemente, na minha visão atual, não são coisas distintas, porque os elementos comuns a essas manifestações preponderam aqueles que eu chamo de locais ou regionais.
que é que nós temos de comum? Tambores. No geral, tocado com as mãos. Né? Ou seja, marcando a presença banto. No candomblé, por exemplo, há uma presença já da baqueta, do Aqui Davi, né? Marcando um pouco a herança iorubá nessas manifestações de caráter mais devocional. Há uma atitude também de respeito ao tambor. Não sei se vocês viram que muitos deles, ao começarem, se dirigem ao tambor. Né? Então, o tambor tem uma presença muito grande. O próprio nome de alguma dessas manifestações, Zambê, é o nome de um tambor. Né? E outros mais. Olha, eu anotei aqui, veja quantos batuques eu recenseei. Bambelô, no Rio Grande do Norte, batuque, no Amapá, batuque de umbigada, no oeste paulistano, candombe, Minas Gerais, carimbó, Pará, caxambu, no sudeste, samba de parelha, em Sergipe, samba de chula, Bahia, e assim vai, não é? Eu vou mostrar até depois aqui um samba do engraxate. O coco zambê é do Rio Grande do Norte. O que ocorreu, ao que parece que ocorreu, é o seguinte: essas danças, o fundamento maior dela é justamente ela ter uma herança banto e depois catolizada pela presença da catequese, né? No espaço negro. Muitas dessas danças, os batuques, por exemplo, por serem danças desonestas, danças lascivas, eram danças executadas após aquelas manifestações negras não desonestas. Por exemplo, as congadas. As congadas, pelo fato de estarem ligadas à Irmandade, pelo fato de ter grupos fazendo aqueles passos que não remetiam a movimentos sensuais, eram consideradas danças honestas. Né? Quando acabava, muitas vezes, as festas de coroação de reis, é que se davam os batuques. Ou seja, acabou a festa oficial, mesmo dentro do espírito, do conjunto das atividades negreiras, havia o batuque. E a minha impressão é que, com o tempo, esses poucos batuques foram também se associando ao mundo do devocional. Né? Bem, isso eu respondo essa questão dessa maneira. Uma outra coisa é o seguinte: por que é que algumas estão, em alguma dessas manifestações, só as mulheres dançam e em outras só os homens? Bem, por uma questão circunstancial. Eu, quando viajei para São Luís e fui gravar o Tambor de Crioula, infelizmente aí eu não mostrei no vídeo para vocês, eu conversei com os mestres e, sobretudo, com as coreiras de coro que cantam a voz em conjunto. Pedi a ela que me explicasse por que é que os homens não estavam ali, já que a umbigada naturalmente é feita entre homem e mulher, né? E aquela umbigada estava sendo feita com elas, e lá elas chamam até de punga, né? Então elas me relataram que o homem, além de beber muito, estragava a brincadeira e às vezes passava da conta no próprio ato de brincar, né? Isso gerava confusão, gerava pauleira. Então elas botaram os homens para correr. Não, vamos brincar só as mulheres. O que é que os homens fizeram? Eles não pararam de brincar, mas eles saíram da região onde estão fazendo tambor, digamos,
para as mulheres, e eles vão para um localzinho mais afastado e fazem a sua dança. O ritmo é o mesmo, só que eles fazem lá o que eles chamam de bate-coxa, pernada, né? Ou seja, na mulher se conservou entre elas o entrechoque de pelvis, pela própria natureza. É aí que a gente percebe uma coisa que eu gosto muito de falar, de que existe, não tem outro nome, enfim, uma espécie de um princípio feminino e o masculino. Esse termo parece um termo careta, um termo meio obsoleto, né? Mas existe uma impregnação feminina e masculina em nós que independe do sexo, mas que, historicamente, culturalmente, a presença feminina está mais presente na mulher, e biologicamente, em certo sentido. Então, para uma mulher umbigar entre si, dentro do mundo psíquico e cultural da mulher, não tem problema. Agora, um homem umbigar com o outro, já não, culturalmente, já não é comum. Então, os homens, até quando vocês viram um coco de zambê, eles fazem dissimuladamente, eles vão lá, chamam o outro, bate a mão aqui, bate qualquer coisa, mas eles não umbigam. Mas eles fazem um gesto que é o de convidar para dançar, e depois, quando vai saindo, eles fazem alguma coisa, como tirando, que é uma reminiscência da umbigada. No meu entender, a capoeira é um batuque que se tornou uma luta marcial, como aquele coco de zambê. Aquilo é uma proto-capoeira. Eles vão para o chão. Você veja a própria movimentação de uma brincadeira que é feita com o homem e uma movimentação que é feita por mulheres é diferente. O samba de parelha lá, que as mulheres ficam trocando, tem uma leveza aqui, tem um comedimento que é diferente de quando os homens dançam, quando os homens, né? Então, seja cultural, seja de histórica, né? O que muitas vezes é quase a mesma coisa, seja de natureza biológica, eu acho que há diferentes, para usar uma palavra também como energias, né? E que a gente vê e que esses batuques, a meu ver, eles nos demonstram isso. Então, aí eu respondo porque quer dizer, é uma questão circunstancial. Tanto é que em outros a umbigada permanece. E tem alguns muito interessantes, como é o samba de roda do Recôncavo, da Bahia, em que, embora haja a umbigada, há o momento da dança do homem e há o momento da dança da mulher. Não sei se vocês se lembram, a mulher vai, depois vem o homem e faz também os seus volteios, né? Então, são características circunstanciais, locais, no meu entender. Bem, deixa eu mostrar aqui antes de prosseguir, mostrar um outro grupo de imagens. Esse aqui. Isso aqui é um batuque, né? Quer dizer, faz parte da família do batuque, normalmente chamado de samba-lenço, né? Provavelmente porque, por exemplo, no carimbó, lá de cima, o gesto da umbigada foi transferido para um lenço, que às vezes faz a movimentação do que correspondia à umbigada, como se fosse um signo, ainda que um signo que marca, que traz ainda a lembrança da umbigada, ou seja, no enlace, no trazer o outro para a dança. Diga. Muito bom, muito bem.
É que aqui tem um outro grupo de sambalenço, que é o Urucungos, Puitas e Quinjengues, né, Rê? E eu sei porque eu estou nessa foto. Ah, que bacana! Que bacana. Eu sou a moça de branco que está tocando candongueiro. Não, pode falar. Desculpe. Não, está voltando ao contrário. Ah, pronto, aqui. Tá, mas isso foi muito bom você ter dado essa informação, mas ela transcende esses limites no que eu quero mostrar. Viu? O que é que eu quero mostrar? Observem, veja essa aqui, depois veja essa outra. Mas você chama de sambalenço. Não, é o jongo daqui de Campinas. Ah, é o jongo? Mas eu já vi várias reportagens usando fotos do jongo e dizendo que é o Urucungos, que é sim, que esse sim dança o sambalenço. Então, eu estou falando que eu mesmo nas minhas pesquisas já vi várias vezes essas confusões aqui em reportagens de Campinas, colocando fotos do Urucungo dizendo que é jongo e fotos do jongo falando que é Urucungos, mas... Pronto. Então, para o que eu estou falando aqui, isso apenas acentua o caráter de que são danças que fazem parte da mesma família e que você tem dificuldades em... Que é isso que eu vou mostrar justamente aqui. Você está enfatizando o que eu estou pretendendo mostrar para vocês. Olha aqui. Agora eu volto para lá. Aí o Rio Grande do Norte, esse é Bambelô. Se a informação de onde eu colhi, né? Porque eu confesso, pela foto, se eu não estou escutando o ritmo, porque, Simão, uma coisa que eu não falei, embora os tambores estejam batendo ritmos sincopados, essas células rítmicas são diferentes. Elas trazem pequenas diferenças que fazem com que, muitas vezes, os passos também sejam diferentes. Diferentes, mas, ao mesmo tempo, posso dizer, similares. Né? O carimbó lá em cima. Veja o corpo. Não é um corpo retilíneo, é um corpo curvo. E uma coisa que é muito interessante é a questão como os artistas populares às vezes falam, da farda. Pronto. Isso aqui, essa roupa igual, que da maioria, que boa parte das manifestações populares estão usando, elas demarcam a passagem de um momento em que essas danças, essas manifestações, eram cultivadas pelas comunidades em suas festas, em seus momentos de lazer, para serem apresentadas. Em algum momento, alguém viu, ou alguém viram nessas danças atrativos espetaculares, e isso começou a se mostrar interessante, estou falando dos batuques, que fossem sendo vistos, e aí prefeituras, empresas começaram então a financiar, a pagar para que isso fosse apresentado, por exemplo, a turistas, em hotéis, em aeroportos, etc. Uma das razões pelas quais, então, o fardamento começou a ser utilizado. Porque, e aqui eu estou mostrando, por exemplo, aqui esse batuque foi localizado por Mário de Andrade, ele chama Batuque dos Engraxates. Ou seja, os engraxates, quando não tinham pessoas, aí está engraxando uma pessoa, ele começava a bater naquela, não sei se vocês chegaram a ver uma caixinha de engraxate, e quando você bate ali, né, era uma forma que eles tinham até de saber, ó, ali tem engraxate. Mas eles começaram a bater ritmos e dançar o som daqueles ritmos. Batuque dos engraxates. Né? Olha aqui, mar abaixo. Eu vou mostrar o que era o mar abaixo hoje. Roda de tiririca.
é uma outra também, uma dança de batuque feita aqui na cidade de São Paulo. Aqui, né? Sussa. Sussa é na região central do Brasil. Por que Sussa? Porque vem de súcia. Súcia o que é? É aquele grupo mal visto, né? Uma súcia de baderneiros, que é uma palavra de sentido negativo, né? E como isso era uma coisa do povo pobre, então era uma súcia de gente que está fazendo ali as suas danças, né? Não se escreve nem assim, súcia, na verdade, a palavra, né? Olha aí como, nesse momento, já existe uma roupinha mais ou menos igual, né? Os homens de camisa azul, as mulheres de roupa branca, os tambores sendo aquecidos, normalmente pelo fogo ainda. Isso é desconhecido no coco de roda, em Alagoas, eu acho, roupas iguais, não é? Batuque paulista. O batuque paulista, essas danças, no geral, são em roda ou então em fileiras. O batuque paulista tem essa característica, né? E assim o grupo, assim a dança vai rodando. Enquanto o movimento de outro homem se joga no chão, faz volteios. Cadê? Ah, tinha um muito interessante que eu queria mostrar para vocês, mas eu terminei não gravando. Que é o ligado ao mar abaixo. O mar abaixo, quando ele pega pelo... O que é que vocês supõem que seja mar abaixo? No mar abaixo. Mar abaixo, né? Então, eu acho que foi no Amapá, eu tenho para mim, eu já confundo as informações, que foi se construir uma igreja, uma catedral, né? E se arregimentaram negros de outras regiões do Brasil Central lá para cima para construírem essa igreja. E os negros, nas suas horas de folga, dançavam o batuque, faziam as suas danças, né? Com o tempo, essa dança ganhou o nome de mar abaixo. Sabe lá o trajeto que aquelas pessoas vindas da região do mar abaixo, porque estão lá em cima, do mar de baixo, sabe, quer dizer, como é que a gente vai saber o trajeto? Mas a gente deduz que algum processo levou esse nome, né? A criar uma dança. Nessa dança, os assuntos comentados eram pequenas crônicas em quadras da vida diária desses homens. Eu sei que o padre da igreja, na medida em que a igreja foi construída, começou a fazer um sentido, começou a fazer aquilo que os catequistas fizeram no começo do Brasil. Quer dizer, começou a dizer que aquelas quadrinhas eram inoportunas, porque falava da vida alheia, falava do que estava ocorrendo, né? Por que é que eles faziam isso? Por que é que não iam falar de Deus nas suas quadrinhas, né? E fizeram um movimento para que as impregnar do assunto religioso. E aí traz, então, o padroeiro, eu não sei qual é o momento hoje, né? Mas é uma radiografia do que provavelmente existiu. Porque, por exemplo, você vê os cantos dos congos, remetem muitas vezes a assuntos das guerras angolanas, com palavras africanas, né? Mas isso foi sendo cada vez mais estigmatizado, né? E a fé católica, né, a devoção católica começou a se sobrepor. Bem, então, fazer considerações aqui em geral, para depois a gente conversar um pouquinho. Essa tendência
espetacularização é muito grande. As manifestações populares brasileiras, eu acho que elas teriam dois caminhos. Ou seja, ela fazer parte da vida da cultura, aquilo que as pessoas faziam em suas sociedades, dançando samba de parelha, dançando sem o vínculo da apresentação, podia ter sido instituído como uma coisa patrimonial do Brasil. Afinal, ninguém vai para uma rave, ninguém vai para um assustado, ninguém vai com roupa igual, para dançar igual. Ou seja, a gente podia sair de nossas casas para dançar coco, para dançar ciranda, para dançar dança com a qual a gente possa se expressar mais, eu digo, mais profundamente. Né? E, sobretudo, a dança que a gente pode recriar no outro sentido, que é o sentido, por exemplo, que você encontra no Boi de Parintins, que você vai encontrar na quadrilha pernambucana. Ou seja, são manifestações que estão saindo do universo, digamos, culturalmente popular, não sei se a expressão é correta, não é? Mas aí o que é que ocorre? Elas, quando espetacularizam, elas espetacularizam, desculpa, está gravado isso, espetacularizar, elas espetacularizam dentro do contexto mítico em que aquela manifestação está presente. Não será que existe a possibilidade de, a partir do universo estrutural que essas manifestações têm, elas contextualizarem outros assuntos? Por exemplo, falar sobre isso eu vou falar um pouco no próximo encontro, que é sobre o teatro. Né? Porque, por exemplo, uma apresentação do Boi de Parintins é um misto de teatro, de ópera e de dança, mas cuja base é um texto de natureza dramática. Eles dramatizam um tema, um assunto, né, que é um assunto tradicional. Fazendo um paralelo, por exemplo, será que a gente não podia partir do universo estrutural dessas manifestações? O que é o universo estrutural? São as formas poéticas, são as danças, é o coro e a voz solista, é a cenografia. Não será que a gente poderia trazer assuntos contemporâneos, assuntos do nosso dia a dia, para serem dramatizados dentro dessa estrutura, como em certa medida faz a escola de samba? Eu acho que se a gente for falar, onde é que existe o teatro brasileiro? Eu acho que o mais próximo que a gente chegou é na escola de samba. Porque são temas do país, não é? Históricos, não é? Podia ser mais potente? Poderia. Né? Não fosse, atribuo eu, às ligações econômicas, talvez, que as escolas tenham, e a visão de mundo também. Não é? Mas, por exemplo, a gente tem um país que está vivendo o que nós estamos atemorizados, né? Vivemos todos no dia a dia sob a pressão de um golpe militar. Todo dia o presidente vai para a rua para dizer que vai ter golpe, que não vai aceitar as urnas, e isso não é de agora. E se nós, por exemplo, eu esperava que as escolas de samba dessem uma resposta mais
mais altiva, mais forte, mais potente. Algumas delas deram, sim, não é? Mas eu acho que ainda falta esse lado combatente das nossas escolas de samba. Ainda são muito ligadas a temas de homenagens, temas tradicionais, né? Oxalá não esteja sendo muito aqui áspero, não é, com as escolas de samba. E também o excesso, às vezes, de espetacularização e de glamourização é uma forma, às vezes, de frear, de obstruir a potência que ela poderia ter, né? Mas o que eu acho pior de tudo isso é os dramaturgos brasileiros, os criadores brasileiros, não se inspirarem na escola de samba, porque talvez também não seja a função dela, eu esteja aqui idealizando, mas é fazer um teatro brasileiro que tenha a potência formal de uma escola de samba ou de um Boi de Parintins, mas sem a espetacularização. Olha como eu acertei agora, né? Muito bem. E trazendo os nossos temas, as nossas reflexões. E aí eu me reporto, por exemplo, a uma tragédia grega. Quer dizer, os ditirambos para os gregos provavelmente eram os bois e cavalos marinhos para o nosso teatro, né? Agora mesmo, vou falar aqui, por exemplo, nós temos um grande evento dedicado ao teatro, né, em São Paulo, e não há a menor alusão ao teatro popular brasileiro. Não há alusão a um mestre para se trazer e falar sobre o que é um teatro da nau catarineta, o que é um teatro que está dentro da congada, né? O que é um reizado alagoano, né? E eu falo aqui, falo até um pouco receoso, porque eu digo, Nóbrega, você não está dizendo besteira, não. Eu digo, estou não. Estou não, porque eu estudei esse negócio, eu li, não é? E sei a completude, e sei o quanto, imagina, vamos ser mais modestos, né? E presumo que pelo menos um sinal poderia ser dado a essas manifestações, né? Para que elas fossem vistas, fossem visitadas, compreendidas, né? Bem, então, esse eu acho essa é uma crítica que eu faço às vezes às roupinhas, né? Porque cria uma distância. Quando você vê um grupo desse apresentando, são eles e eu. Agora, quando você vai no lugar que está batendo tambor, está cada um com sua roupa, domingueira, bota a roupa de melhor para domingo, vai lá, e está batendo o tambor, seja um samba de paella, coisa, se não tem esse ar de espetacularização, você é muito mais convidado a entrar naquele negócio. Então, trazer as pessoas para dentro, para que pratiquem esse universo, né? Se quer fazer, se quer espetacularizar, então vamos espetacularizar recriando. Porque, convenhamos, você vê 10, 15 minutos de um samba de parelha, de um jogo, que as pessoas estão se deliciando fazendo aquilo, mas é monótono para quem não está ali dentro. Agora, se você recria aquele universo dentro de uma outra, dentro de um outro contexto, né? Eu vou usar passos daquela movimentação, vou usar aquela estrutura poética para falar sobre alguma coisa, eu acho que as coisas mudam, né? Eu vou... Que horas são? Meio-dia, né? Pronto. De tarde eu mostro aqui, eu ia mostrar a parte... Porque eu estou falando tudo isso, aí fica faltando aquela parte. Não, agora é o seguinte, se fala na dança, esses momentos estruturais, tá vendo? Na poesia a gente até compreende, tem uma quadra, você pode usar uma cestilha, um teatro versado, como o teatro de Gil Vicente. Gil Vicente fazia um teatro, Shakespeare também, muito, né? Então a gente tem essa possibilidade de fazer um teatro com ritmos os mais variados, né? O que favorece o canto,
como, por exemplo, certos poemas de Morte e Vida Severina, ou do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, né? Só para fechar, quando você vê um passo como esse aqui do samba de parelha, você vê aquelas moças que fazem uma aqui, outra aqui, outra aqui. Quando você olha assim, diz, não, estou fazendo qualquer coisa ali diferente. Isso aqui é uma estrutura. Quando você vai examinar, ligado a tum, tá, tum, tá, 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 tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, tá. São dois núcleos lexicais dentro do mundo corporal. Patá, patá. É um. Patá, patá. Aqui o outro. Patá, patá. Patá, patá. Patá, patá. Então, por exemplo, um passo. Isso dentro de um teatro dançado, de um teatro dramático, não realista, isso é um movimento que pode ser utilizado por determinada figura, determinada personagem. Lendo. Se lembre, por exemplo, do kabuki, do no, né? Patá. Às vezes até articular só um momento. Patá. Já é uma expressão. Aqui, patá, patá. Patá, patá. Então, quando você internaliza esses movimentos, quando você internaliza o movimento como a ginga, da capoeira, que você pode fazer isso, que você pode fazer um conjunto de coisas, você como que tem uma gramática corporal exuberantíssima, porque o que vem dessas danças é muito grande, é um arsenal é uma palavra péssima, um conjunto, é um léxico, um repertório, né, com a qual a gente pode, dentro de uma visão dramática não realista, mas realista também, né? Porque, por exemplo, quando eu olho aqui, dentro de uma visão, uma coisa que eu estou utilizando também dessa gramática, só de uma maneira muito sucinta, muito discreta. Então é isso que me dá pena a gente... Nesse país tão farto de letras, não é? De um imaginário tão rico, a gente não perceber isso. E fica, então, alguns de nós falando praticamente, não digo dizer, como se fôssemos semidoidos, semiloucos, não é? Porque, agora quer dizer, teve gente que falou, Mário de Andrade, né? Então, no 22, não se fala, se elogia Mário de Andrade, mas não se estuda o que Mário de Andrade falou sobre o mundo cultural popular, né? A missão de pesquisa que ele fez com que se gravasse tanta coisa, bota esse jovem que estuda música para escutar esse negócio, faz um movimento nesse sentido. As danças dramáticas que ele falou tanto, vamos mostrar isso, vamos falar sobre isso. Não, passa batido. A intelectualidade, mesmo acadêmica brasileira, cega. Não dá valor para isso, não é? Então, isso tem me espantado muito, não é? E pode ser mesmo que a gente esteja falando no Brasil que não exista mais, que não haja a possibilidade de existir. E que a gente vai ter sempre de ser assim o ancoradouro, né? Que vem de fora. Então, essas palavras fusão, tudo tem que fazer fusão. Ora bola, velho, a gente está amadurecendo a cultura da gente. Se a gente vai fundir sempre, ela não amadurece. Ela não se funda.
Porque ela é tão bombardeio. Se houvesse no período que se fundou tudo isso, tanto bombardeio, não chegaria a isso. Né? Houve influência, sim, houve sincretismo. Mas houve espaço para que esse sincretismo pudesse se desenvolver. Né? O caso da música é exemplar. A música é um território simbólico brasileiro que chegou a lugares que nenhuma das outras manifestações chegou. A literatura, a poesia chegaram, aproximaram-se. Mas a música não. Com gêneros, frevo, baião, samba, com a música chamada de erudita, com choro, com tudo isso, velho, era para a gente estar escutando nas rádios, estar fazendo curso, estar fazendo isso, movimentando, potencializando esse negócio. Né? Mas é uma dificuldade mesmo. Né? Alguma pergunta? Para terminar aqui, porque senão daqui a pouco eu vou me candidatar a vereador aqui pela cidade. Almoçar, né? É isso? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Esse referencial. Oi, Antônio Nóbrega. Esse referencial das danças orientais e ocidentais também é dentro do material de Mário de Andrade? Não. Não? Não. Poderia falar qual... Ou é sua leitura mesmo das danças? Não, o Mário de Andrade, ele era um homem, sobretudo, da música. Não é? Eu também tive, no meu projeto artístico, na minha jornada artística, o interesse pela dança e comecei a pensar nela dentro de uma sistematização. Por exemplo, Mário de Andrade, no livro Ensaio sobre a Música Brasileira, ele apresenta alguns princípios de como o compositor brasileiro, ao se interessar pelo mundo popular, poderia se valer das fontes populares. Ele fala do ritmo, fala da harmonia, fala... Na dança nada disso foi feito. Mas de Andrade não houve tempo também, ele morreu cedo. Não sei até. Então, para entender as danças locais, assim como na música a gente precisou entender o que a gente chama de universal, eu procurei entender os aspectos que eu não encontrava na dança popular. Então, encontrei, por exemplo, as danças, os sistemas codificados de expressão corporal. No Brasil, o mais comum é a dança clássica. É uma linguagem codificada e que muitos grupos se utilizam. E, me permito dizer mais uma vez aqui, às vezes erroneamente, porque se utiliza da forma e não do princípio. E a gente tem que saber discernir onde é que está uma coisa e onde é que está outra. Não é? Mas a gente, por ser um país eurocêntrico, a gente só tem como conhecimento de um sistema codificado corporal da dança clássica. Mas existe outros no Ocidente. Existe o Kathakali, existe a ópera de Pequim, e elas têm princípios semelhantes, porque o ser humano tem mais similaridades do que diferenças. Né? A rotação aqui coxo-femoral é a mesma para um nordestino, para um baiano e para um chinês ou para um homem da Mauritânia. Se ele não fizer corretamente, ele vai danificar isso aqui. Se ele fizer de certa maneira, ele vai energizar o corpo, vai colocar o corpo melhor para dançar. Então isso é universal, porque o ser humano é universal, né? Nesse aspecto. Então foi isso que eu estudando. Ou seja, o que é o patrimônio universal, planetal, me dá para que eu entenda essas danças numa outra dimensão. E isso nessas danças codificadas foi sendo feito ao longo dos séculos. Né? Então, o balé clássico, para se fundar, você veja, era feito ali nas cortes dos reis franceses. Né? Não tinham a sociedade globalizada que todo dia mandava mensagem. Tum, tum.
Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos muita dificuldade em codificar essas danças, porque o bombardeamento externo é muito forte. A gente não consegue entender que essas manifestações podem ser compreendidas verticalmente. Então, e nos oferecer mais complexidade. Você veja, eu peguei aquele passo e já que desmembrei um outro. Se eu aprendo isso somente na festa do carnaval pulando, foi embora. Né? Então a gente está no momento, a gente vive um momento dessas manifestações, momento do dionisíaco. É a festa. 31 dias São João. Aí todo mundo dançar São João. Acabou São João, não vai ficar nada dessas danças. Sim, vai ficar o prazer, vai ficar um bocado de coisa legal, não tem dúvida. Né? Mas culturalmente vai ficar muito pouco. Porque a gente não tem o olhar de que essas manifestações podem também estar em outro lugar, sem perder aquele lugar. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o tango. O tango era uma dança como qualquer outra, nossa, popular, e se transforma num código, né, complexo, requintado de expressão. A dança flamenca também. Né? E nós estamos perdendo essa oportunidade. Resta a pergunta, se quando precisa mais disso, aí eu não sei. Aí é uma questão que talvez nenhum de nós saibamos. Mas, repetindo, pela riqueza e pela paixão, quer dizer, é minha cabeça e meu coração que se encontram com esse universo, eu acho que isso devia ser visto de uma maneira um pouco mais diferente. Olha, toda vez que eu falo aqui, eu me coloco na situação de querer ser vereador de São Paulo. Então, não vou falar mais. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Vamos comigo. Vamos.